Ai, olha só, as plantações da Carol tão muito boa, não? Essas plantações de maçã. Mas tô percebendo umas coisas aqui enquanto eu rego. Olha, tem umas diferenças aqui, viu? Umas diferenças entre as maçãs. O que será que a Carol tá fazendo para fazer essas diferenças todas aí? Tô percebendo que tem umas que cresceram mais, tem outras que cresceram menos. Ô Caroline, qual que é a explicação para isso? Tem alguma explicação? Vó, tem uma explicação para isso, né? Eu tô aqui fazendo um experimento com as minhas macieiras. E eu usei um método científico para isso. Ah, o método, fia! Sim, o método! Eu lembro que vocês falaram na semana passada no vídeo que a gente falou lá do Tark Show, não é mesmo? Então, tô aqui nessa dúvida aí. E vocês falaram que ia explicar melhor essa coisa do método aí. Vocês vão falar isso hoje? Ana, explica pra gente. Claro, Carol, que eu posso explicar para você o que eu quis dizer sobre o método ser como uma receitinha de bolo e como a gente pode fazer para montar o nosso método. Lembrando que o método nada mais é do que um passo a passo da nossa pesquisa. Como a gente vai fazer para executá-la? Como a gente vai fazer para testar a nossa hipótese? Lembrando que a gente tem inúmeros tipos de métodos, que eles são principalmente focados em 3 abordagens, como a gente falou na semana passada: a quantitativa, a qualitativa e a quanti-qualitativa. Logicamente, como a gente falou, cada tipo de método vai ter a sua receitinha, mas existem alguns tópicos que eles sempre vão precisar estar presentes em todos os métodos, e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, o primeiro é a amostra. A amostra nada mais é do que o grupo que o nosso estudo deseja estudar. Ele pode ser um grupo de pessoas, de animais, de plantas, de dados, entre outros. Já o segundo, ele vai ser os elementos do estudo. Nos elementos do estudo, nós teremos aqueles que vão mudar ao longo do estudo e os que não vão mudar ao longo do estudo. E eles são muito importantes porque são a partir destes elementos que conseguimos fazer as comparações. Os elementos que variam ao longo do estudo nós chamamos de variáveis, enquanto aqueles que não mudam nós chamamos de controle. O terceiro são os materiais, ou seja, quais equipamentos que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Esses materiais, eles podem ser desde materiais de laboratórios, computadores, até livros ou qualquer outro tipo de material que a gente vai usar na nossa pesquisa. E por fim, o quarto tópico, que é extremamente essencial em todo o método, é um cronograma. Ou seja, a gente organizar quanto tempo a gente acha que a gente vai demorar em cada etapa do nosso projeto. Assim a gente vai ter certeza que naquele tempo que a gente determinou para o nosso projeto, a gente vai conseguir terminá-lo de acordo com o que a gente planejou. E aí, com esse passo a passo e esses tópicos, deu para entender um pouquinho melhor como organizar um método? Muito interessante isso de termos uma receitinha de bolo aí para os diferentes métodos, mesmo eles sendo diferentes, né? Então, pessoal, para entender um pouquinho sobre isso que a Ana falou, a gente vai trazer aqui alguns assuntos que a gente já mencionou em outros vídeos. Nós trouxemos alguns assuntos de áreas diferentes. Então a Carol vai falar um pouquinho sobre o experimento dela com a plantação de maçã. A Ana vai falar um pouquinho sobre aquela questão dos padrões de beleza que a gente levantou. E eu vou falar novamente um pouquinho sobre a Covid-19, explicando para vocês aí as questões do método científico. Vamos lá? E hoje eu vou falar para vocês das minhas plantaçõezinhas de maçã, vocês lembram? Então, eu fiquei pensando naquilo que a Ana falou dos tomates e de colocar borra de café nos tomates. E aí eu fiquei pensando, será que isso dá certo também para as macieiras? E aí então eu criei um método experimental para isso. Vocês querem ver? Bom, então eu comecei com as minhas amostras, que no caso são os pés de maçã, certo? Depois disso, eu tive que escolher quais elementos do meu método iam variar e quais não iam variar. Eu decidi que o único elemento que ia variar era a borra de café.
aí, todos os outros eu não quero que variem. Por exemplo, sol, a quantidade de água para cada um deles. Por isso, eu coloquei os meus pés de maçã no mesmo local, no mesmo pote, nos mesmos potes, com o mesmo solo, usando a mesma quantidade de água e a mesma luminosidade. E a única coisa que variou, então, foi a borra de café. Eu sei que é difícil controlar tudo isso, mas numa boa pesquisa científica, nós precisamos fazer o controle preciso das coisas. Depois, nós temos que pensar em todo o processo dos materiais que a gente vai utilizar. Escolher o mesmo medidor de água, nesse caso eu peguei esse daqui, a mesma quantidade de água para colocar em todos os potes, a mesma quantidade de borra de café para colocar naqueles em que receberão a borra de café e as mesmas formas de medir. E assim eu criei também um diário de bordo para fazer as anotações diárias do que foi acontecendo com as minhas macieiras ao longo desse processo. E por fim, eu fiz um cronograma de pesquisa, onde eu anotei no meu diário de bordo a quantidade de borra de café, de água, os dias que eu ia colocar e como eu ia fazer esse controle, nos dias em que eu ia fazer esse controle. E aí, gostaram? Agora a Ana vai falar para vocês um pouco da metodologia no caso de uma pesquisa qualitativa. Vem, Ana, conta pra gente como é que é isso? Nossa, muito legal a sua explicação sobre como fazer um método com um estudo quantitativo. Agora eu vou mostrar um pouquinho de como podemos usar a mesma receitinha, mas para um estudo qualitativo. Eu lembro que no nosso vídeo sobre as questões problema, você levantou uma questão sobre os padrões de beleza, né? Como eles foram definidos. Eu vou usar esse exemplo para criar um método que vai ser uma revisão bibliográfica baseada em uma abordagem qualitativa. Nesse caso, a minha amostra são mulheres, em diferentes épocas e em diferentes culturas. Por exemplo, eu poderia escolher países como Brasil, Itália, China, Austrália, Nigéria, para abranger os diferentes continentes do mundo. Depois disso, eu devo ver quais os elementos vão mudar ou não ao longo da minha pesquisa. Nesse caso, os elementos que eu sei que irão variar seriam as diferentes culturas e as diferentes épocas ou anos. E o meu controle, no caso, vão ser as mulheres, que elas vão ser o único objeto do meu estudo. Os materiais que eu precisaria para poder realizar essa pesquisa seriam os locais aonde eu acharia os dados para o meu estudo sobre os padrões de beleza nessas diferentes culturas e diferentes épocas, que poderiam ser, por exemplo, livros, artigos, estudos. E, por fim, eu tenho que definir o meu cronograma. Nesse caso, seria mais ou menos quando que eu iria procurar os livros, quando que eu iria definir quais livros eu iria utilizar, quando que eu iria fazer as pesquisas de cada cultura e dentro de cada cultura, quando eu iria fazer as pesquisas de cada época e assim por diante. Seriam algumas das etapas do meu projeto que fariam parte do meu cronograma. E aí, você acha que ajudou um pouquinho a entender como uma receitinha de bolo, assim, pode ajudar os diferentes tipos de métodos com diferentes abordagens? Mas não acabou ainda não. A Dani vai nos mostrar a importância de termos um método, principalmente para assuntos atuais. Dani, você pode falar um pouquinho pra gente? Bom, assim como a Carol e a Ana já fizeram, eu também vou usar um exemplo para explicar um pouquinho do método para vocês. O exemplo que eu vou utilizar é um exemplo muito atual e muito importante, que é a Covid-19. Nós temos visto por aí muitas discussões sobre que remédios devem ou não ser utilizados. Muita gente tomando remédio dizendo que melhorou, muita gente tomando remédio dizendo que não melhorou. E aí, será que um remédio que funcionou para mim necessariamente vai funcionar para você e vai funcionar para todo mundo? Será que um remédio que foi bom para mim pode causar algum efeito colateral em você ou em outras pessoas?
É sobre isso que a gente vai falar. É importante dizer que a gente vai utilizar o método científico para explicar um pouquinho desse assunto, mas de forma muito simplificada. Imagine então que você queira testar um medicamento X. Antes de qualquer coisa, é preciso definir a amostra que será testada. O que é a amostra? A amostra é o grupo de pessoas que será estudada. No caso desse estudo, sendo um estudo com seres humanos. No nosso caso, a nossa amostra seria composta por pessoas doentes que vão tomar ou que não vão tomar o remédio em questão. É importante dizer que existem muitas variáveis quando a gente faz um estudo com seres humanos. Dentre essas variáveis, a idade, o gênero, o peso, a genética, as doenças pré-existentes, todas essas são variáveis de um estudo. São características que diferenciam de pessoa para pessoa e que alteram o resultado da nossa pesquisa. E também é importante dizer que o número da amostra também é uma coisa que precisa ser considerada. A gente precisa, para ter confiança sobre um estudo, principalmente se tratando de medicamento, de um número amostral grande, ou seja, de uma quantidade grande de pessoas que participam desse estudo, para que a gente consiga ter uma fundamentação estatística e que esses dados sejam realmente confiáveis. Para simplificar, a gente vai imaginar que a gente conseguiu tirar todas as variáveis possíveis e deixamos apenas um grupo com as mesmas características. Dentro desse grupo, a gente vai dividir em dois: um grupo experimental ou variável e um grupo controle. O grupo que vai passar por um procedimento dentro da nossa pesquisa, a gente chama de grupo variável ou experimental. É o grupo de pessoas que vão tomar o remédio. O grupo que não vai passar pelo procedimento, a gente chama de grupo controle, ou seja, é o grupo de pessoas que não vão tomar o remédio. Essas pessoas, elas não vão tomar ou elas vão tomar um placebo, que é um comprimido que ao invés de medicamento tem farinha. Depois de determinar a amostra do nosso estudo, então a gente tem que determinar os materiais que serão necessários. Nesse caso, simplificando novamente, a gente precisaria, por exemplo, de testes de sangue para verificar a quantidade de anticorpos que tenha no sangue das pessoas. Precisaríamos também monitorar e acompanhar os sintomas e evolução do quadro da doença e de vários outros testes para que a gente possa verificar a eficácia do remédio. E por fim, determinar as etapas, que seriam um passo a passo do meu experimento. Então eu vou determinar quantas pessoas vão tomar o remédio, quantas pessoas não vão tomar o remédio, por quanto tempo elas vão tomar o remédio ou quando esses testes serão realizados. É muito importante dizer aqui, pessoal, que todos esses exemplos que a gente trouxe hoje para vocês, principalmente quanto à Covid-19 e os testes de medicamentos, eles foram trazidos para fins ilustrativos e foram muito simplificados para que a gente pudesse explicar de uma forma mais fácil, mas que são experimentos muito mais complexos do que isso, principalmente quando envolvem seres humanos e testes de medicamentos. Além disso, também é importante dizer que todo teste realizado com seres humanos ou com animais precisa passar antes de ser iniciado por um comitê de ética, que é um comitê que vai aprovar se aquele teste pode ou não ser realizado com o ser humano ou com os animais. Existem diversos critérios a qual a pesquisa precisa se encaixar para poder ser realizada com seres humanos e animais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? A gente espera que sim. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados. Afinal, depois de todas essas etapas do método, a gente precisa chegar nos resultados. E vamos explicar também como analisá-los. Então, fica ligado e não perde os próximos vídeos. Esse é o Mudando Consciência. Bom, gente, aquilo foi só um exemplo, né? Uma demonstração do que, de como construir um método, né, quantitativo no estudo, por exemplo, das plantas, tá? Mas agora eu vou falar na real pra vocês o que eu fiz, porque eu não usei borra de café, tá? Eu não coloquei café nas minhas maçãs, tá?
Mas eu cuidei sim da quantidade de água que eu tava colocando. Elas receberam a mesma quantidade de água todos os dias e a mesma luminosidade, porque elas ficam ali na minha janela do meu quarto, onde elas recebem a mesma luminosidade todos os dias. Mas eu gostaria de falar algumas coisas que aconteceram, porque esse processo de plantar maçãs, ele surgiu de uma curiosidade minha e do meu marido, antes mesmo da gente pensar no canal. A gente, um dia conversando, agora nesse período de pandemia, né, que todo mundo fica em casa, pensando um pouco na vida, a gente começou a se perguntar como seria um pé de maçã, né? Porque a gente come maçã todos os dias, mas nunca tinha visto um pé de maçã. E aí a gente comeu umas maçãs aqui em casa, guardamos a semente e pesquisamos um pouco na internet de como fazer isso. E aí começamos a germinar essas maçãs aí, essas sementes. E aí eu tenho aqui 2 levas, né, de plantações. Essa daqui é resultado da primeira leva, tá? E o que a gente notou, a gente colocou elas pra germinar na geladeira, como a gente mostrou pra vocês naquele outro vídeo. E a gente notou que elas germinaram rápido. E aí a gente colocou elas na terra, num outro vaso menor, que vocês também viram no outro vídeo. Mas a gente colocou na sombra. E aí a gente percebeu que na sombra elas não estavam crescendo tanto. Aí a gente decidiu colocar na janela. Essa daqui é a primeira que nasceu. E vocês podem ver que elas foram germinadas juntas, essas 3. Mas essa daqui foi a primeira que nasceu, mas é que ela aqui tá menor. Ela ficou mais tempo na sombra. E essas 2, quando elas brotaram na terra, a gente já colocou no sol, percebendo que essa daqui não tava crescendo tanto. E aí, olha só como elas cresceram bem mais rápido. Então, assim, eu não sou especialista, tá? Nem meu marido. A gente tá brincando de plantar maçãs. Mas a gente percebeu que no sol, elas estavam crescendo muito mais rápido. E essa daqui, ela ficou até um pouco prejudicada, né? Se você for ver em comparação o tamanho dessas aqui, ó, ela ficou até prejudicada no caso do crescimento, que foi o que a gente percebeu. Essas 2 aqui se desenvolveram muito melhor, com folhas maiores do que essa daqui. Aí, já sabendo disso, a gente fez um teste novamente com outras maçãs. E essas aqui são aquelas que foram plantadas no vídeo, no dia do vídeo, tá? Essas aqui que ficaram direto no sol, depois que germinaram da terra, elas já cresceram de forma mais semelhante, né? Iguais, assim. Se você for comparar o tamanho, é que a gente não se preocupou em colocar uma quantidade de terra igual, né? Mas elas, se você ver o tamanho delas, elas são bem parecidas, né? De tamanho. E a cor das folhas também, né? Estão semelhantes aí. O desenvolvimento parecido. Então a gente percebeu que elas gostavam mais de crescer no sol. Agora, essa daqui é interessante, porque ela é da mesma leva dessas aqui, tá? Mas a gente colocou ela no sol um pouco antes de germinar aí na terra, porque ela já tinha germinado a semente, a gente colocou a semente 2 centímetros aqui na terra, e aí ela vai saindo, né, da terra. Essa daqui a gente colocou no sol bem antes de chegar no tamanho dessas pra gente colocar no sol. E aí a gente percebeu que ela, ó, eu acho que morreu até, porque nem nasceu. Então a gente foi fazendo experimentos caseiros, né, pra estudar. E a gente não é especialista, gostaria de ressaltar isso. Então é isso, estou contando aí pra vocês a verdade por trás das maçãs da Carol, certo?